Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos. Esse livro então é psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e traz a vida do próprio Emmanuel há 2000 anos como senador Publio Lentulus. Começa ali na era de 31, então quer dizer que ele estava ali no mesmo local em que Jesus Cristo, quando ele estava na Terra. E ele teve sim o privilégio de se encontrar com o Mestre Jesus Cristo, porém ele não entendeu e ele perdeu aquele minuto precioso. E agora, então, a gente está vendo quanta mazela está acontecendo na vida dele. Agora, a gente chegou aqui num ponto bem culminante, bem crítico aqui desse capítulo. E nós estamos no 5º capítulo, que é Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. A gente está aqui, então, fazendo mais uma parte desse capítulo em que a gente está exatamente ali naquele momento em que o senador está sendo homenageado por todos os anos de trabalho dele, acredito que sejam 20 anos de trabalho, então ele está sendo ali condecorado junto dos colegas dele, que também tem todo esse tempo de trabalho, pelo próprio imperador, o Nero. E ali, depois que eles foram condecorados ali no templo de Júpiter, eles estão agora seguindo eu entendo que seja como se fosse uma parada mesmo, assim, carnavalesca, pelo que o Emmanuel está nos detalhando, ele nos está mostrando, porém ele disse que ele daria apenas uma pálida ideia do que é o que estava acontecendo nesse momento, ou seja, ele ia só explicar mais ou menos e deixaria o resto para a nossa imaginação, acredito. Porém, antes do senador sair para essa festa, em que ele havia decidido, quando ele finalmente, convencido pela Calpurnia, antes da morte dela, no momento da morte, ela disse a ele que ela tinha se enganado. Ela tinha tido uma visão com o marido dela, o Flamínio, e ele disse a ela que ela perdeu a oportunidade de estar apoiando a Lívia, que devia ser como uma filha para ela, quando ela não deu o aval dela, quando o senador buscou o ombro dela para perguntar o que ela achava da Lívia, porque ele acreditava que a Lívia o havia traído com o governador Pôncio Pilatos. E a Calpurnia, que era amiga, confidente da Lívia, não advogou a causa da Lívia, que também tinha se aberto com ela, segundo Emmanuel. Ela sabia então que ela não tinha cometido adultério algum contra ele, porém ela não disse, por causa das crenças religiosas dela, e como ela viu que Lívia estava seguindo a Jesus Cristo, então ela não deu ao senador a resposta que ele buscava, porque no fundo dele ele já sabia que ele não tinha sido traído, que a Lívia não era desleal com ele. E então, depois que ele disse que a Calpurnia descobriu, então se convenceu, ela diz a ele, e ele diz, foi uma semana antes, na morte dela, ele disse que então ele esperaria esse dia dessa festa triunfal, onde ele seria condecorado, e ele colocaria essas condecorações aos pés da Lívia, e aí ele beijaria os pés dela e pediria perdão. Porém, eles não viram que ela e Ana saíram à noite para ir às catacumbas, onde o grupo de 200 pessoas foi preso, e agora é esse grupo que vai ser jogado para as feras. Eles pensam, o senador, ele pensa que é um grupo de escravos, como é normal, os escravos fugitivos, os escravos que precisam ser castigados, eles são jogados para as feras para trazer esse entretenimento em festas como essa. Então vamos ver como o Emmanuel está descrevendo tudo aqui, vamos ver como é que continua. E eu peço para começar então que Jesus Cristo possa abençoar essa minha leitura, que ela possa ser clara, bem feita para que todos entendam, e que qualquer intervenção que eu faça, qualquer comentário que eu faça, seja também para somar e não para atrapalhar a compreensão. Para isso eu peço, se possível, que Chico Xavier e Emmanuel também possam me inspirar. Então, muito obrigada, e que Jesus Cristo abençoe você também que está vendo essa mensagem tão incrível do Emmanuel, que ele classifica como sendo um roteiro para que a gente possa fazer melhor essa caminhada. Ele mostra o que é que ele fez, onde é que ele errou, e aí a gente é sábio e a gente não precisa fazer o mesmo caminho. A gente pode aprender com o erro alheio. Aí então a última frase do vídeo passado foi: Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado,
Mas os aplausos entusiásticos somente se verificam quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Ou seja, a multidão que estava se divertindo ali tanto com aquelas figuras horripilantes dos sátiros e os silênios, que com máscaras horripilantes, figuras de metade humana, metade bicho, eles riam muito com aquilo. E agora eles vão ao delírio, então é quando morrem na arena os primeiros cocheiros e os primeiros cavalos espatifados. Os jogadores distinguem-se pelas cores da túnica, aos que se vestem de vermelho, de azul, de branco e de verde, representando vários partidos, enquanto a plateia se reparte em grupos exaltados e enlouquecidos. Gritam apaixonadamente os admiradores e os sócios de cada facção, traduzindo a alegria, o receio e a angústia ou a impaciência deles. Ao fim dos primeiros números, verificam-se desoladoras cenas de luta entre os adversários desse ou daquele partido, no seio da enorme assistência, havendo sérios tumultos imediatamente degenerados em sanha criminosa, de onde são retirados em seguida alguns cadáveres. Meu Deus! Meu Deus, parece uma coisa insano, realmente, não é? Mas infelizmente, enquanto ele falava, eu via uma outra coisa muito atual, muito contemporânea, porque ali quando ele estava descrevendo ali o desfile, como que fala? Aquele abrir-alas, toda essa parada, eu imaginei um desfile de escola de samba mesmo. E aqui ele falando que os jogadores se vestem com cores diferentes e a plateia, ou seja, os torcedores gritam, se repartem em grupos exaltados e enlouquecidos que dependendo do resultado do jogo, eles conformam tumultos que são imediatamente degenerados em sanha criminosa, de onde são retirados em seguida alguns cadáveres. Eu acredito que cortando só essa última linha é o que a gente vê no jogo de futebol, não é? Em muitos jogos, não é? As torcidas que se enfrentam antes ou depois, dependendo do resultado. Gente, como é forte isso aqui que ele está passando, não é? Como é importante isso que ele está passando para a gente que está fazendo essa caminhada, para a gente que está entendendo que é necessário fazer a nossa reforma íntima, não é? Após as corridas, houve uma caçada fabulosa, levando-se a efeito terríveis combates entre homens e feras, nas quais alguns escravos jovens perderam a vida em trágicas circunstâncias, ante as aclamações delirantes das massas inconscientes. Porque a gente só pode ser inconsciente para achar, meu Deus, como que eu posso achar que eu vou ser... homenageado, uma festa de homenagem, porque eu consegui 20 anos de trabalho, eu vou ser homenageado e a festa ela é nesses termos, não é? E as pessoas que vão assistir, não é? Eu que vou ser homenageado e eu vou passar o dia nessa festa e as pessoas que estão assistindo. Eu acredito que realmente, como ele diz bem, são massas inconscientes. São consciências ainda muito encolhidas, são consciências sem nenhuma expansão ainda. Por isso que Jesus Cristo, então, se deu ao imenso trabalho de estar vindo nesse momento, porque realmente a coisa era bem difícil, não é? Se bem que não mudou muita coisa, mas era ainda pior, acredito. O imperador sorri satisfeito e continua nas suas libações pessoais vagarosamente, junto de alguns amigos mais íntimos. A gente já viu que essa palavra libação significa então a ação de aspergir ou oferecer um líquido, ou também tomar um líquido. 6 arpistas executam as melodias prediletas no pavilhão, enquanto os alaúdes fazem ouvir igualmente sons maviosos e claros. Outros jogos passaram, vários, divertidos e terríveis.
E depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se um áulico predileto de Domício Nero inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido. E áulico, então, é um cortesão palaciano, um adulador, como está no dicionário, e que no vídeo anterior eu trouxe para a linguagem popular. Chegou o instante, ó Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde. Entrarão agora os cristãos na arena? Perguntou o imperador em voz baixa com seu impiedoso e frio sorriso. Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão logo se apresentem em público os condenados. É o momento ápice, ver as pessoas sendo dilaceradas por animais famintos. Bela homenagem aos senadores, glosou Nero sarcasticamente. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca, porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força e toda a força deve estar comigo. Então ele fala de Sêneca, aquele que ele foi filósofo e também um estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, e foi ele que então foi condenado pelo próprio Nero a se suicidar. Nero fez com que ele então cortasse os pulsos. Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde, quando Cláudio Varros aconselhava a um dos auxiliares de confiança. Atom, dizia ele circunspecto, podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros na arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com a família dela. E aqui a gente vê ali nas páginas anteriores que a mulher a quem ele se refere é a Lívia, a mulher do senador, ela que estava com a toga ali, então, de uma patrícia romana que a distinguia dos outros, das escravas que estavam vestidas ali como plebeias. Porém, ela trocou de roupa com a Ana, porque ela disse que ela queria estar dando testemunho dela, não vestida como uma patrícia, que não era porque ela ficaria humilhada, porque os patrícios a veriam nessa situação, mas sim porque ela queria entrar nos reinos dos céus, mas dessa forma mais humilde. E a Ana não teve como não aceitar, porém agora então a gente vê que o que acontece, Lívia vai ser entregue para os leões e a Ana que vai ganhar liberdade. O soldado fez sinal como quem havia guardado fielmente a ordem recebida, dispondo-se a cumpri-la, e daí a momentos um numeroso grupo de cristãos, sob impropérios e apupos dos mais baixos servidores do circo, encaminhavam-se impavidamente para o sacrifício. Em primeiro lugar ia João de Cleófas, murmurando intimamente sua derradeira prece. No instante, porém, de abrir a grande porta através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das feras esfomeadas, Atom aproximou-se de Ana e, reparando-lhe a toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam o porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro ao que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza da figura dela: Senhora, ficareis aqui até segunda ordem. A velha criada dos Lentulus trocou significativo e angustioso olhar com a senhora dela, com Lívia, respondendo todavia com serena altivez: Mas por que pretendeis privar-me da glória do sacrifício? Atom e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual, e aquele, depois de um gesto evasivo, que exprimia a vacilação da resposta que lhe competia dar, esclareceu respeitosamente: Sereis a última. Aquela explicação pareceu satisfazê-la, mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora a obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta e as armas ameaçadoras dos prepostos de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena,
como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa. O coração dele elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. Olha aqui então, gente, aquilo que eu disse nas páginas anteriores. Eu acredito que para dar esse sacrifício que eles estão dando, eles já têm que estar no nível de poder dar esse sacrifício, no nível da Lívia, como a gente viu, como ela já estava entendida, como ela assimilou a mensagem de Jesus Cristo do amor incondicional, em todos os atos, em tudo que ela fez, como ela recebeu todo o sofrimento que ela passou, e ela veio também, a gente viu logo no início do livro, que ela veio exatamente por já ter entendido tudo isso, mas a pessoa que ela mais amava, como ela disse ali quando ela fez a troca de roupa com a Ana, que ela ia guardar apenas um fino colar que ela ganhou do marido dela, para que isso simbolizasse o amor dos maiores amores dela, que era Jesus Cristo e o marido dela. E aí, essas pessoas aqui, eles são, eu acredito, como aquela comitiva que Jesus Cristo trouxe com ele, porque se aqui entre nós, quando um presidente viaja, ou um governador viaja, assim, falando de política, eles levam uma comitiva, eles não vão sozinhos, imagina então, Deus é bem mais organizado que a gente, acredito, então é óbvio que ele não mandaria Jesus Cristo para uma missão tão grandiosa dessa sozinho. Então, é por isso que aqui, eles que já estavam lá, eles foram saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. Todos estavam ali recebendo energia, recebendo força para poder dar esse sacrifício nessa hora tão suprema, que eu acho que se a gente fosse só com a nossa força humana, a gente não conseguiria chegar, acredito. E que detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Para regar a semente. Jesus Cristo veio e deu o sacrifício máximo, o maior. Nenhum sacrifício é maior do que o que ele deu. Plantou a semente, mas ela precisava ser regada. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da causa dele. Tá vendo? Ele já enviou todos os... Vocês vão dar o sacrifício, mas nós estaremos ali. Eu acredito que é naquele momento que as presas, os dentes das feras rasgam a carne, elas estão rasgando já a carne do corpo físico, mas o espírito ele já está sendo elevado ali por esse exército de arcanjos de Jesus Cristo. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos, a gente até arrepia, para espantá-los a cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos, que iam morrer no depravado festim de Nero, sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Olha aí, nenhum deles sentiu essa tortura angustiosa, nenhum deles sofreu. Eles podem até ter sentido a dor da dilaceração, porém eles não sofreram, porque o brando anestésico das potências divinas balsamizou o coração de cada um. E aqui, gente, nessa cena de impiedade, de pavor e de sangue, já que eu estou vendo em cada uma cena atual da nossa época, eu vejo aqui o que é feito com os animais. Acho que eu já falei em um vídeo anterior, as touradas.
o que é feito. Eu vi uma família indo ver uma tourada, os pais e as crianças se vestindo como se fosse a missa e como se fosse para uma coma. E o que eles estavam indo? Se preparando para ir ver um pobre animal sendo ali sacrificado cruelmente, com várias lanças. Não mata o pobre coitado. Não, a gente sente prazer se a gente vê sendo torturado. É aquilo o que acontecia aqui, né? Eu acredito, dá para... O mesmo grau de inconsciência tá aí, eu acredito. Na minha forma, é só minha forma de entender, tá, gente? Fustigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade. E enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos, Domício Nero mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma vitoriosa. Gente, é horrível. Ainda bem que ele disse que ele ia dar uma pálida ideia só, porque só passando assim a gente dá pra... E além dos animais, gente, isso também das lutas, onde um esmurra o outro até o sangue sair pelo nariz ou cair mesmo, alguns até morrem. E uma plateia ensandecida fica gritando e gostando também. Então, ainda tem bastante, não só com os animais, entre as pessoas mesmo ainda acontece. Mais ou menos isso dessa coisa que trazia aqui quem estava ali assistindo, especialmente o nosso querido imperador Domício Nero. Incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas, quase meio milhão de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos, enquanto 200 de criaturas humanas tombavam espostejadas. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo d'alma a dolorosa expressão daquele último quadro junto da imagem íntima de Jesus crucificado que inundava de emoções serenas seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Então aqui a gente vê que ela sabia que o senador estava ali assistindo, mas ele, até então, ele não sabia que ela estava entre aqueles que estavam sendo jogados para as feras, porque para ele eram escravos e isso era normal. Talvez se ele soubesse que eram cristãos, ele se oporia, né? Nessa altura ele já está um pouco mais consciente. E aí aqui ela dizendo, mas a gente vê também que quando o Emmanuel descreveu como é o estádio, que é imenso, é enorme, ele não tinha como reconhecê-la ali no meio de todos. Eu acredito, pelo que eu visualizei do que o Emmanuel falou do grande circo. O grande circo dos terrores aqui. Pareceu-lhe divisar confusamente, por isso, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores, e quando seus lábios se entreabriram numa última prece misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado um ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu ao seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Gente, que coisa incrível! Olha o que é a gente estar preparado e poder dar esse sacrifício,
Nem a gente vem mesmo dar o sacrifício por nós e pelos outros, mas não é Deus que está pedindo sacrifício de ninguém. Deus não quer ver ninguém dilacerado pelas feras. É porque precisava-se que Jesus Cristo desse o dele e os outros dessem para que a semente fosse plantada e regada e crescesse e desse frutos e flores. Porém, como eu disse, aquilo que eu desconfiei, na hora suprema, quando a fera abocanha, os anjos já tiraram, o Simeão já estava ali com o espírito dela nesse torpor. Ela não precisa passar por essa... Porque eu acredito que o sacrifício maior é ir até o final, é dizer, não, eu tô aqui, eu faço parte da comitiva, eu me comprometi, eu vou. Aí quando a gente se recusa, eu acredito, aí sim a gente plantou alguma coisa que vai ser difícil para a gente colher depois. Mas quando a gente está fazendo o que deve ser feito, aí com certeza, com Jesus Cristo, meu jugo é suave e meu fardo é leve, ou meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então ela transpôs o limiar da eternidade dessa forma. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lentulus sentiu no coração inexprimível angústia. Inconscientemente, ele sabia o que estava acontecendo. No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. Sem que pudesse explicar o motivo, o pensamento dele voltou à Galiléia longínqua. Figurava-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Quer dizer, a ficha começa a cair para o senador, ele começa a despertar, assim como todos nós, todo mundo desperta. Inclinando-se para seu amigo Eufanilo Drusus, Públio desabafou a penosa impressão discretamente. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Sinto aqui emoções de angústia como jamais experimentei em toda a vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sob a crueldade das feras violentas e rudes? Não creio, respondeu o senador Eufanilo, segredando-lhe ao ouvido. Corre o boato de que estes míseros condenados são pobres cristãos inofensivos aprisionados nas catacumbas. Uau! Aqui então ele jogou ali realmente uma bomba aqui no coração do senador, porque aí para ele tudo fez sentido agora ele sabe, ele entendeu que a Lívia está ali. Sem saber explicar a razão de seu profundo desgosto, Públio Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia, mergulhando-se aflito nas mais penosas conjecturas. Quer dizer, ele já estava se sentindo mal pensando que eram escravos. Agora que ele descobriu que são cristãos e que a mulher dele está no grupo, e que finalmente, depois de 25 anos, ele descobriu que ele se convenceu de que ela era fiel, de que ele impôs um castigo a ela de um quarto de século, como ela mesma disse, finalmente ele ia levar essas glórias que Jesus Cristo disse a ele que são as glórias, são bem fracas, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis, mas é o que ele dá valor, é o que ele acha que tem valor agora. Então ele ia levar para colocar aos pés dela e aí agora ele entende de forma ainda não clara, ele não tem certeza, mas tudo indica que ele acabou de ver então o espetáculo da mulher dele sendo dilacerada pelas feras. Enquanto ocorriam esses fatos, voltemos a examinar a situação de Ana logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício. Certa de que Jesus lhe havia reservado o último lugar no penoso momento do martírio, a antiga serva mantinha o espírito valoroso em orações sinceras e ardentes. Os olhos dela, porém, não abandonaram a figura de Lívia, que se afastava para um recanto da arena, onde se ajoelhara, chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferira um golpe fatal à altura do peito.
Gente, que triste isso, não é? Para ela, se ela fosse realmente ainda ser jogada, ela ficou ali assistindo os outros e depois ela seria a última, teria sido ainda mais terrível, né? Nesse instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento ante as tremendas perspectivas do testemunho, mas num relance, antes que suas ideias tomassem novo curso, a Tom e mais um dos colegas acercaram-se exclamando: Senhora, acompanhai-nos. Observando que os soldados a faziam voltar ao interior, protestou com energia: Soldados, eu nada mais desejo senão morrer igualmente nesta hora pela fé em Jesus Cristo. Mas reparando-lhe a coragem indomável, o preposto do império agarrou-a fortemente pelo braço e, trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres, que comunicava com a via pública, Atom dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora. Retirai-vos, mulher, fugi sem demora, pois não desejamos complicações com sua família. E dizendo-o, fechava a porta ampla, enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora. Angustiada, chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida no amargurado transe. Sentiu que o pranto lhe borbotava abundante dos olhos. As lágrimas dela eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais e, no íntimo, inquiria a si mesma a razão pela qual não a admitira o Senhor à glorificação dos sacrifícios daquela tarde memorável e dolorosa. A ficha cai então aqui para Ana, ela entendeu finalmente que não era a hora do sacrifício dela, até porque Simeão apareceu e avisou, e como que é? Esqueci, ele alertou a Lívia de que estava chegando a hora do sacrifício dela, e ele, que era tio da Ana, ele teria com certeza alertado a ela também. Percebia o confuso rumor de mais de 300.000 vozes que se concentravam em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na caçada humana e, passo a passo, carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o palácio do Aventino, que não distava muito do circo ignominioso, lá penetrando desalentada e silenciosa. Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos Lentulus, como de costume nos grandes dias de festas populares, das quais participavam quase todos os servos. Ninguém percebeu o retorno da serva, que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa. Alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos e, ajoelhando-se no aposento, deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente ao influxo das orações amargas que elevava Jesus sob o peso de suas angustiosas mágoas. Não chegou a saber quantos minutos infindos permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa, entre rogativas ardentes e amarguradas conjecturas sobre seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador sua fé profunda e sincera, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. Então, gente, aqui a gente viu que acabou, então. Com certeza agora a gente viu que o senador não vai ter tempo de se reconciliar com a Lívia. Ela já passou, voltou lá transpôs, então, deu o sacrifício dela de forma grandiosa. A ficha está quase terminando de cair para ele, estão quase respondendo ali do outro lado. E a Ana também entendeu, mas ela ainda não entende, então, por que o sacrifício dela não foi exigido agora. Mas depois, no decorrer do livro, a gente vai entender por quê. Mas agora a gente fica por aqui para ver, então, como é que vai ser a reação do senador quando ele chegar a encontrar a Ana e não encontrar a Lívia. Como é que ele vai... Vamos ver se esse grande baque fez ele se transformar um pouco. Vamos ver se a alma dele já não está mais tão superficial e orgulhosa como Jesus Cristo classificou. Nós vamos deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Quando eu dou continuidade a esse 5º capítulo, então, que é nas catacumbas da fé e no circo do martírio.
E eu agradeço muito você que está acompanhando, agradeço a Jesus Cristo porque está nos permitindo fazer essa leitura. Chico Xavier e Emmanuel que foi quem pôde trazer, fisicalizar essa mensagem do Emmanuel, então, mensagem essa que ele diz no prefácio, que é para não servir de roteiro, e eu repito sempre, é para que a gente aprenda como a gente seja sábio, aprenda com o erro dele, a gente não precisa, porque a gente viu aqui em tudo isso que ele mostrou, como é que estava ali essa festa, o que aconteceu nessa festa, a gente vê que é tudo muito atual, que tudo que aconteceu naquele momento acontece hoje. Talvez em menores proporções, a gente não tem, assim, em um jogo de futebol, não se tiram cadáveres, mas muitas vezes em brigas de torcida, sim. A gente não tem pessoas se digladiando até morrer, até a morte, mas algumas vezes sim, ou até sangrar, isso com certeza, e as massas estão ali assistindo e tendo prazer com isso. E a gente vê a crueldade também com os jogos feitos com os animais, e então a gente não mudou muito. Então por isso é tão interessante esse testemunho que ele está mostrando, mas por outro lado também ele mostra ele como o senador romano há 2000 anos, alma superficial e orgulhosa, que se complazia com esses espetáculos, só agora que ele começou a não gostar muito. E nós o vimos como o mentor de Chico Xavier, esse ser iluminado que está abrindo a intimidade dele dessa forma grandiosa, não para que a gente se divirta, não é ficção, é realidade, mas para nos ajudar, tá bom, gente? Então isso fica claro que é cada um na sua velocidade. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que ninguém fica para trás e que o caminho é sempre em direção à luz. A gente pode até não entender, flertar um pouco com a sombra, ficar ali, demorar mais tempo, mas todo mundo chega. Como Siddhartha Gautama, de acordo com a professora Lucilena, eu ouvi ela dizer, ele disse que ele só transpõe as portas do céu quando ele vira a nuca do último homem entrando. E ele não falou tirando esse. Então, só quando todo mundo entrar é que a porta fecha. E é isso que é grandioso. Porque aí cada um tem tempo de captar quando captar, a ficha cai quando cai. Jesus Cristo aqui nesse livro mesmo, ele disse que ele não veio burlar nenhuma lei, as leis do livre-arbítrio, as leis naturais, herméticas, elas são as leis que regem, incluindo entre elas a da causa e efeito, da atração, elas são absolutas, então as leis estão aí para serem cumpridas, ele não veio burlar nenhuma lei, como ele disse, então Deus respeita o tempo que a gente leva para entender, mas o interessante é ter certeza absoluta que todo mundo entende, tá bom? Ninguém fica para trás, ninguém fica perdido, ninguém vai para o inferno. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada. Eu espero realmente, se você gostou, se quiser compartilhar, fico super feliz. Se você quiser deixar o seu curtida, o seu like também, quiser se inscrever no canal, tem os outros livros do Chico que eu fiz, que são o Paulo e Estevão, que é grandioso também, e o Boa Nova, ambos são imperdíveis. E tem outros livros lá também, e outros vídeos, tá bom? Se quiser ir lá se inscrever, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!